Olá, meus amigos aqui do curso CERS. Eu sou o professor Rodrigo Murad do Prado, sou defensor público no estado de Minas Gerais, há aproximadamente 13 anos. Já estive aí como vocês na luta pela aprovação, a tão sonhada aprovação. E hoje eu venho falar com vocês sobre algo muito importante. Nesse período de pandemia, todo mundo acredita que os concursos não virão, não teremos editais publicados, ficaremos à mercê da possibilidade ou não de haver uma vacina e assim, com a imunização de todas as pessoas, os concursos voltarem a acontecer. Bom, essa preocupação é de todo mundo. Eu, inclusive, no meu trabalho diário, estou preocupado quando que as coisas voltarão a ser como antes. A adaptação a essa nova situação, esse novo normal, está sendo um pouco difícil. Mas não vamos perder as esperanças. Eu tenho boas notícias para dar para vocês. Em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, nós precisamos comentar o seguinte: o que nós vamos ter pela frente, queridos alunos, é uma explosão de novos editais. Isso mesmo. Esses meses de pandemia estacionaram, ainda que temporariamente, os concursos. Mas a necessidade de preenchimento de vagas é um fato e os certames estão sendo retomados. Acreditem. Agora é a hora de vocês intensificarem a sua preparação. Esse momento de pandemia é um momento propício e também decisivo para separar aqueles que estão realmente aptos a disputar uma vaga, aquela vaga dos seus sonhos. E no meu caso aqui, quero que vocês sonhem comigo, a Defensoria Pública. Não é tão difícil de concretizar assim, se você tem o apoio necessário. E é por isso que nós do CERS estamos aqui. E diferenciar você que está se preparando daqueles que preparam os estudos mais ou menos. Vocês, ainda que tenham diminuído o ritmo por esse desânimo que eu havia dito, por conta dessa quarentena, dá tempo de retomar. Dá tempo de retomar, dá tempo de se organizar e nós vamos ajudar vocês. Vem com a gente e confira comigo agora o panorama de concursos e as oportunidades que virão. Antes de eu dizer para vocês quais são os concursos das defensorias que virão por aí, eu quero dizer uma coisa: por que surgirão tantos concursos? Bom, as informações que eu tenho, até por estar dentro das carreiras, já ter sido membro de conselho superior, ter um contato com essa parte administrativa, orçamentária e de alguma forma até relativa à nossa autonomia, me dá a possibilidade de dizer com propriedade que, diante de várias reformas que estão acontecendo nas leis que tratam de aposentadoria, da questão previdenciária no âmbito do serviço público em quase todos os estados da federação, as defensorias públicas estaduais estão recebendo um pedido significativo de tempo sobre a possibilidade de aposentar. O que é isso? Muitos defensores que estavam tranquilos, embora já com a possibilidade de requerer aposentadoria, diante desse cenário de incerteza, começaram a requerer a contagem do tempo para fins de aposentadoria. Pois é. E assim, eu tenho visto, desde o início da pandemia, um número crescente de aposentadorias concedidas, tanto no meu estado, aqui no estado de Minas Gerais, como em outros estados da federação. Nós aqui participamos de grupos com colegas de todos os estados, e essa comunicação facilitada pelos aplicativos e também aperfeiçoada por esse novo normal, nós agora a gente tem o hábito de utilizar mais esse sistema de comunicação, houve até uma certa aproximação daqueles que estavam distantes, não é? Essas informações, elas começaram a pulular. Muitos defensores estão requerendo contagem de tempo ou estão se aposentando já. Diante desse cenário, esse quadro de incertezas, vão ter um número ascendente, crescente e até insuficiente para que os concursos que venham, eles consigam cobrir.
Isso mesmo. O número de aposentadorias vai ser superior às vagas que vão constar dos próximos editais. Por isso, eu acredito que não teremos 10, 15 editais, nós vamos ter 30 editais, concursos com prazo de validade até diminuído, para que outro já possa ser feito, concursos com cadastro de reserva ampliado e com real possibilidade de você ser convocado para trabalhar na carreira. É isso que nós temos. Somado ainda aquele dispositivo lá do ADCT, do artigo 98, que trata especificamente que num prazo de 8 anos da publicação da emenda constitucional 80, que alterou significativamente a estrutura organizacional da defensoria, houvesse um defensor para cada comarca. Aquela PEC das comarcas acabou culminando com alterações significativas no âmbito de conformação da defensoria pública. Por isso, meus amigos, acreditem, esses próximos 2 anos são decisivos para vocês. E para nós também, porque nós precisamos que vocês venham somar ao nosso time. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, olha só, nós temos aí um concurso que já está praticamente que em andamento, é o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É um concurso diferente, e por que eu estou começando com ele? Porque diferente por não haver prova objetiva. O denominado provão deles é uma prova dissertativa, embora com limite menor de linhas para respostas mais objetivas, mas é dissertativa. É o denominado provão dissertativo do concurso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O regulamento desse concurso já foi enviado para votação, às vezes até já foi votado, viu? E a previsão de divulgação do edital e desse regulamento seria agora para o finalzinho de outubro, início de novembro. Olha só, não tem vagas definidas ainda, mas eu acredito que com esse número de pedidos de aposentadoria e a necessidade de preenchimento de vagas em todas as comarcas, haveremos aí muitas oportunidades. Bom, remuneração da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro. E aqui eu vou dizer para você a remuneração básica. Existem outras questões que permeiam a remuneração estadual, como algumas indenizações, enfim, um auxílio alimentação, mas o básico é R$ 25.666,87 no Rio de Janeiro. O que a gente pôde colher de informação sobre o último concurso da DPE-RJ é que em 2017 houveram 20 vagas. O preenchimento de 20 vagas no último concurso. Eu acredito que agora nós teremos um número 3 vezes maior que esse. Acredito. E para os próximos 2 anos. Pois bem, como funciona esse concurso do Rio? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem banca própria, ou seja, formada por seus próprios defensores. Só existe a contratação de uma empresa que vai subsidiar a aplicação da prova. Mas tudo é organizado pela própria Defensoria do Rio. Tá legal? Bom, outro concurso que virá, Defensoria Pública do Estado do Sergipe. Já tem banca definida e só está aguardando a publicação do edital. Olha só, vagas, não há uma definição em razão desse número de aposentadorias e de todos os motivos que eu trouxe para vocês. Mas o que interessa, a remuneração lá. A remuneração bruta é de R$ 34.000,98. Acreditem, é muito boa, né? Isso líquido vai dar aproximadamente uns 28 mil. A banca é a Sebrasp. A Sebrasp quem aplica a prova, quem aplicou o último concurso e provavelmente a empresa que aplicará o próximo. Nós temos aí um último edital do ano de 2012 que houve a previsão de 10 vagas mais cadastro de reserva. Veja que esse edital é do ano de 2012. Quanto tempo já se passou? Nós estamos aproximadamente aí há 8 anos do último concurso. E a empresa que aplicou o último concurso também foi a Sebrasp, lá no estado de Sergipe. É um bom concurso, né, pessoal? Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O regulamento já foi publicado. Está aguardando a publicação do edital e estamos esperando para esses finaizinhos de ano.
A remuneração lá, básica, inicial, pontapé da carreira, é R$ 22.213,43. A banca ainda não está definida, tá? O que nós temos de informação é que no último concurso da DPE do Rio Grande do Sul, no ano de 2018, houve a previsão de 50 vagas no edital e quem aplicou a prova foi a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Acredito que eles mantenham essa mesma empresa, mas o número de vagas seja aproximadamente esse mais o cadastro de reserva. Tá legal? Então vamos pegar firme, né, pessoal? Sigamos com a gente aqui no CERS que vocês estarão bem assessorados. Teremos concurso na Defensoria Pública do Estado de Goiás. Isso mesmo, na Defensoria Pública do Estado de Goiás. É uma defensoria pública nova, não é? A comissão já foi formada, está aguardando a escolha da banca examinadora. Vagas ainda não definidas. Lembrando que o Estado de Goiás foi um dos últimos estados a organizar a sua defensoria pública, é muito recente. Remuneração lá inicial é de R$ 27.144,27. R$ 27.000, pessoal, inicial, ainda fora aquelas outras eventuais indenizações, como auxílio alimentação e algumas hipóteses de cooperação por cumulação de função que possam vir. As informações que nós temos é que o último concurso foi o do ano de 2012, houve a previsão de 14 vagas e o cadastro de reserva possibilitou chamar 95 candidatos. Pois é, vejam vocês, o cadastro de reserva valeu demais. A banca foi a UFG, que é uma banca específica lá do estado de Goiás. Outro concurso que virá é o concurso da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Regulamento já foi publicado. Estamos aguardando apenas a publicação do edital, que também virá por agora, pessoal. Logo no início desse próximo ano. Os detalhes: vagas, 100 vagas mais cadastro de reserva. Remuneração inicial lá na Defensoria Pública Estadual do Estado de Roraima, R$ 24.681,59. A banca já está escolhida, é a Fundação Carlos Chagas. As informações que nós temos do último concurso, que ocorreu no ano de 2012, é que em Roraima houve a previsão de 6 vagas nesse edital de 2012, mais o cadastro de reserva. A banca que aplicou o último concurso foi a Sebrasp, mas agora não, já foi contratada a FCC, a Fundação Carlos Chagas. Pois bem, teremos aí a Defensoria Pública do Estado do Paraná, comissão formada, banca já inclusive definida, 12 vagas previstas, remuneração inicial de R$ 16.587,80, com a possibilidade de que esse valor, em razão da defasagem, possa vir a ser alterado agora, no próximo ano. O último concurso ocorreu no ano de 2017, houve a previsão de 13 vagas mais cadastro de reserva e a empresa que foi incumbida de aplicar a prova foi a Fundação Carlos Chagas. Acredito que seja a Fundação Carlos Chagas quem aplicará a prova desse próximo concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Pois é, temos aí essa expectativa. E as vagas que poderão vir? Eu acredito que esse edital do Paraná preveja essas 12 vagas e também venha a prever o cadastro de reserva. Vale a pena a gente verificar a publicação dele, tá, pessoal? Bom, Defensoria Pública do Estado de Tocantins. Comissão já foi formada, o regulamento do concurso já está publicado, aguarda a escolha da banca examinadora. O número de vagas ainda está por ser definido, acredito eu que pela dimensão do estado de Tocantins e diante dessas obrigações constitucionais, lá do artigo 98 da Constituição da República, de que deva haver um defensor para cada comarca, haja previsão de no mínimo 30 vagas mais cadastro de reserva. A remuneração lá no estado de Tocantins, segundo o que eu pude consultar, inicial é de R$ 26.125,17. O último concurso que ocorreu por lá foi no ano de 2012. Houve a previsão de 20 vagas e a empresa que aplicou esse certame de 2012 foi a Sebrasp. Agora vale a pena a gente conferir
qual é a empresa, eu acredito que seja a própria Sebrasp, que seja contratada e ver essa questão do número das vagas quando o edital for publicado. Esse edital da Defensoria Pública do Tocantins virá nos próximos 2, 3 meses, viu, pessoal? Então, vejam vocês quantos concursos nós temos. Olha só, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Sergipe, nós temos Rio Grande do Sul, Roraima, Goiás, Paraná e Tocantins. Vejam que nós temos 7 concursos que estão para acontecer. Olha, pessoal, vale a pena se preparar. É a hora, é o pulo do gato, é agora. O número de vagas está pululando. Não pôde ser realizado nenhum concurso durante esse período de pandemia. Nesse cenário de aposentadorias em razão das reformas de previdência estadual que estão pululando nos estados, surgirão muitas vagas, inclusive para cadastro de reserva ser chamado em grande peso. Eu acredito que a hora de você se preparar, pegar firme e seguir no seu estudo seja agora. Bom, o que a gente pode fazer aqui, né? Nós podemos fazer alguns comentários que vão ajudar você a se preparar melhor. Bom, e aí, como que você deve se preparar melhor, hein? Você deve se preparar melhor da seguinte forma. Inicialmente, tomar cuidado com essas leis temporárias que surgiram nesse período de Covid, que alterou o Código Civil, que alterou algumas relações, inclusive trabalhistas, prazos, essa questão das vendas online e o marco da internet. É muito importante vocês buscarem esses dados, essas informações. O que eu digo para vocês é que das bancas que eu pude verificar aqui comigo, de todas elas, enfim, todo concurso para a Defensoria Pública não é um concurso fácil, tanto é assim que vocês precisam se preparar bem, e por isso a importância de vocês se prepararem com os melhores professores, com o melhor curso, e nós estamos aqui exatamente para isso. O concurso do Rio de Janeiro, por ter aquele provão dissertativo, é um pouco complexo. Eu já fiz esse concurso, eu posso te dizer que pelo número limitado de linhas que você tem para responder as questões, que são dissertativas, ali você tem que demonstrar um excelente raciocínio concatenado, limitado a esse número de linhas, você tem que ter o preparo de técnica de resposta um pouco mais objetiva, com o número necessário de informações para que a banca possa receber isso e te avaliar melhor. E o detalhe no Rio de Janeiro é que é uma das defensorias mais antigas do país e talvez a mais bem estruturada. A vantagem de você fazer essa prova é que o candidato que está bem preparado, que vai bem nas provas dissertativas, que fez um curso preparatório para essa fase dissertativa, costuma se sair muito bem nesse concurso. Se sai bem por quê? Escreve bem, concatena bem as ideias, sabe utilizar as palavras-chave de resposta num contexto pequeno para uma resposta dissertativa. Por isso, aqueles que querem, sonham em ser defensores no Rio de Janeiro, é necessário que vocês se preparem melhor nessa questão dissertativa. Utilizem técnicas de resposta curta, objetiva e, o principal, tenham uma boa letra. É muito importante, porque é a primeira etapa. São inúmeros candidatos. A banca examinadora vai ver melhor, vai compreender melhor se o candidato escreve de uma forma mais clara. Letra ruim nesse concurso provavelmente prejudica muito. O que você, candidato, pode fazer? Você, candidato que sonha em entrar na Defensoria do Rio, você pode treinar a sua letra escrevendo. Só assim você vai conseguir fazer isso. Mas isso é óbvio, professor. É óbvio, mas você tem que ir treinar uma forma de fazer uma letra melhor do que esse garrancho que eu já vi em muitas provas, eu já fui examinador, e causa dificuldade para nós ao corrigirmos as provas, e se causa dificuldade, dificulta a sua real avaliação. E se você treina uma letra boa, cronometra a resposta elaborada e cada vez você passa a repetir isso, é claro que quando você chegar na prova, você vai estar preparado para trazer
o entendimento, a compreensão que você tem sobre o tema proposto e cobrado e a transcrição disso para a folha de resposta, que, como eu já disse, é limitada se comparada às provas dissertativas de outros concursos, cuja primeira etapa não é assim. Então, essa é a peculiaridade e a diferença da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Já com relação à Defensoria Pública do Estado de Sergipe, que é um dos concursos que virão por aí muito em breve, e a remuneração é boa, né, pessoal? Nós conversamos aqui R$ 34 mil bruto. Existe a questão da banca Sebrasp. E vocês sabem que a Sebrasp tem as suas peculiaridades. Quem já fez o concurso da Sebrasp sabe que ele é bem diferente dos demais. E ele é diferente por quê, pessoal? A Sebrasp, ela costuma usar um modelo de questões com sentenças certas e erradas da banca, com questionamentos de certo e errado. Além disso, o candidato ele tem que fazer o máximo possível de acertos e o mínimo de erros. É óbvio, porque existe a questão de que cada erro acaba te prejudicando e muito. Bom, quais são as dicas que eu dou para vocês aqui quando vão fazer a prova da Sebrasp? É fundamental se acostumar ao característico modelo dessa prova, que tem, como eu disse, questões certas e erradas. Além disso tudo, o candidato deve fazer o máximo possível dos exercícios de concursos já aplicados pela Sebrasp para a Defensoria Pública. E para outras carreiras também, porque vocês vão pegar o jeito da prova, que é próprio dessa banca. Se você vai fazer, por exemplo, a prova da defensoria, resolva as questões de concursos das defensorias aplicadas por essa banca. Assim você vai se sair bem, né? Eu aconselho a não chutar. Essa é a principal orientação para quem vai fazer a prova dessa empresa. Se você sabe a resposta, marque. Se você não sabe ou está com muita dúvida a respeito, é preferível deixá-la em branco para não correr o risco de anular uma certa. Se você acertar, por exemplo, 50 questões e deixar outras 50 questões em branco, numa prova de 100 questões, sua pontuação final será 50. Então, nós sabemos disso. Agora, se você responde 50 questões que você sabe a resposta como certa e responde as outras 50 chutando, a possibilidade do seu número de acertos diminuir é óbvia, né? Se você errar no cartão de resposta, aconselhamos a marcar as duas opções, certo e errado. Porque na hora de passar a sua resposta para o cartão, você terá duas assertivas, C de certo e E de errado. Se você se enganou, acontece muito isso pela tensão e ansiedade, o ideal é você marcar as duas. Isso significa que você não pontuará, mas também não perderá o ponto. É óbvio isso, né, pessoal? Mas não custa lembrar a vocês. Lembrando que isso é válido para essa prova do Sebrasp, já que a questão será anulada se você marcar as duas, tá? Deixe questões com cálculo, principalmente que envolvam alguma questão relacionada a frações, execução penal, prazo em direito civil, em processo, por último, se você não tem certeza. É perigoso responder essas questões que exigem a leitura, mas também um pouco de decoração daquilo que foi cobrado, que consta da lei, né, para você resolver essa questão. Se a prova prevê 120 questões, por exemplo, não deixe mais do que 10 questões em branco. É preferível assim, tá? Ah, professor, mas o senhor falou no começo que se a gente não sabe, é preferível a gente não responder. Isso é para quem não sabe mesmo. Agora, se você tem um pouco de chance de acertar, a sua dúvida é menor, é claro que você pode arriscar, né? Porque não é bom deixar mais do que ali 10% das questões sem responder. Não se desespere se você não souber alguma das respostas cobradas, pessoal. Isso é natural acontecer. São muitos enunciados com detalhes bem específicos que vão deixar vocês um pouco cansados. E no final é sempre bom comparar o número de respostas certas com erradas. Desconfie se houver uma discrepância muito grande entre certo e errado na sua
no seu rascunho antes de passar para o cartão. Desconfie disso e aí, desconfiando disso, revisite as questões que você teve um pouco de dúvida, releia se tiver tempo e aí só você marque. Conheça bem o edital, tá, da Defensoria Pública que contratou a Sebrasp para você tomar conhecimento dos prazos, de como essa prova ocorrerá, porque isso é muito importante, tá legal? Pois bem, vamos aqui para os outros concursos. Quem já fez a prova da Fundação Carlos Chagas sabe como é também a característica dessa empresa ao aplicar as suas provas de concurso. As questões da prova da Fundação Carlos Chagas, elas são assim. São de múltipla escolha, distribuídas em 5 alternativas, contendo apenas um item correto ou errado, a depender do enunciado. Além disso, as provas costumam apresentar um nivelamento de escolaridade e levando em consideração as atribuições do cargo. As provas da defensoria são realmente complexas. Por quê? O cargo é uma carreira de Estado, é uma carreira importante e faz parte do sistema de justiça. Daí interessante que nas provas da FCC é bom vocês visitarem as outras provas aplicadas para as carreiras congêneres, que fazem parte desse sistema de justiça, porque assim vocês vão pegar o jeito da banca. Então, nessas provas que a empresa é FCC, é bom que vocês relembrem que nós falamos aqui que Rio Grande do Sul será FCC. Nós vemos aqui que também será FCC Paraná, tá? Então, 2 concursos bons que escolheram a banca da Fundação Carlos Chagas. Essas provas, por apresentar essa dificuldade, elas podem oferecer aí questionamentos de nível médio, razoável para qualquer cargo em nível superior, até como mais complexos, tá? E distribui esse número de questões de acordo com um pré-compreendimento com a organização do certame. Eu que já participei de alguns certames, não participei da Carlos Chagas, mas sei que para os cargos de defensor público se costuma cobrar no universo por matéria de 10 questões, por exemplo, 4 questões de conhecimento difícil, a bem difícil, e 6 questões de conhecimento médio nessa primeira fase. A boa notícia é que a banca da FCC costuma cobrar questões curtas, sem muitas pegadinhas e questões que não são interdisciplinares. Tende a ser a FCC mais direcionada para a matéria ao qual a banca está te examinando. Em direito administrativo, dificilmente você vai ter uma interdisciplinariedade maior com outros ramos do direito, no máximo com o direito constitucional, que é a fonte maior de toda essa disciplina. Por exemplo, então nós podemos dizer que as questões desse concurso são monotemáticas, sim. Por outro lado, quando se fala em seletivas na área jurídica, em seleção para as carreiras de Estado, né, que são específicas de profissional do direito, a banca costuma cobrar um pouco de temas que estão na lei. Literalidade de lei. Essa regra vale também para as bancas que contratarem a VUNESP. A VUNESP cobra muito enunciado de súmula e enunciado letra fria da lei. Contudo, essa tradição é recorrente na FCC, mas costuma também haver a cobrança de doutrina e jurisprudência, tá? Embora não tão presente como nas outras bancas. O que eu posso dizer aqui como dica importante para quem vai fazer essa prova da FCC, envolve aí os concursos que já a elegeram como empresa que vai gerenciar e aplicar essa banca, a prova, né, que vai aplicar a prova elaborada, é que são as defensorias públicas do Rio Grande do Sul e do Paraná, até agora, que contrataram ela, é o seguinte: eu aconselho vocês a lerem com atenção os enunciados, é óbvio,
ler com cautela para não confundir aquilo que a questão exige da alternativa, isso é muito, muito importante. É bom que vocês memorizem alguns dispositivos legais que costumam cair ou que já costumaram cair nas provas da FCC, eles costumam ser repetidos, tá? É bom que você tenha um diferencial, não esquecer de estudar doutrina e jurisprudência, já que essa banca vem cobrando um pouco disso nos últimos concursos. Hoje não basta só decorar a lei para essa prova, é evidente, ainda mais para um cargo importante como o de defensor público, é necessário ter conhecimento doutrinário e jurisprudencial, e quando falamos jurisprudencial, nós falamos em súmulas dos tribunais e nos informativos do STJ e do STF. Eu aconselho vocês a treinarem seu tempo de responder a prova, vejam qual é o tempo destinado para a aplicação dessa prova no edital da Defensoria do Rio Grande do Sul e do Paraná, e pegue as últimas provas que a FCC aplicou na carreira de defensor público e tente responder dentro desse prazo, veja se você conseguiu responder e adicione aí um tempo para passar para o cartão de respostas, tá legal? Nas disciplinas complexas, é bom que você dê prioridade aos conteúdos que mais caíram nas últimas provas da FCC e intensifique seus estudos, foque nisso. A banca da FCC, ao iniciar suas provas, ela traz já de cara as primeiras questões bem difíceis. Ela joga as questões mais difíceis no começo, nas primeiras perguntas, é para te deixar um pouco desestabilizado. Então, é bom que você treine isso. Às vezes é melhor você ir pelo meio da prova, começar e depois você pegar aquelas primeiras questões. E eu digo para vocês fazerem isso de forma a otimizar o seu tempo. Assim, então, é melhor você responder as questões fáceis primeiro, fazendo um filtro numa leitura dinâmica ali do que você já viu que é mais fácil, o que não é naquela disciplina, tá? E é de suma importância que você resolva todas as provas que a FCC aplicou para a carreira de defensor público. Acredito que se vocês ainda assim precisarem de mais, vão buscar um pouco da magistratura e fazendo um filtro, porque existem matérias que caem na prova de juiz, de magistrado, que não vão cair na sua prova de defensor público, evidentemente. Mas é para vocês irem se familiarizando com o tipo de prova que a FCC aplica, tá legal? Agora eu quero falar um pouquinho da banca que vai aplicar para vocês a prova da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que é a UFG. Isso mesmo. A UFG é uma empresa criada no âmbito da Universidade Federal de Goiás e ela tem o seu centro de seleção, que é o centro de seleção que foi contratado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás. Eu tenho um pouquinho de conhecimento de como que eles reúnem essa banca. Eu já tive colegas que participaram desse concurso. Num primeiro processo de seleção, os examinadores, eles vão se reunir, tá? Para serem orientados pelo pessoal da parte metodológica, e aí são psicopedagogos que vão orientar os examinadores a como que eles devem elaborar as questões, como que se elabora uma questão com nível de dificuldade maior, médio ou mais fácil, o tipo de comando que cada questão deve ter, e aí eles vão elaborar um número de questões constantes aí do edital, costuma ser 10 questões para cada disciplina. Essa prova, ela é elaborada com um pouco de cobrança de jurisprudência. A jurisprudência é bem presente nas provas da FGV. Os enunciados de súmula costumam cair tanto no seu contexto literal, como a partir de um contexto. Eles são cobrados dessa forma, e isso faz com que a prova se torne uma prova que costuma cobrar menos dispositivo literal de lei. Costuma-se cobrar bastante doutrina e bastante jurisprudência. E quando nós falamos em jurisprudência, são as jurisprudências constantes, são aquelas informações constantes dos informativos dos tribunais superiores. Então vejam vocês que a peculiaridade, a diferença da prova da Federal de Goiás, que é contratada
aí, pela Defensoria Pública do Estado de Goiás para aplicar o próximo concurso, é diferente, por exemplo, do que eu disse para vocês da FCC. Há uma tendência diferente. Então, vocês, ao conhecerem essas duas bancas, vocês precisam diversificar os seus estudos. Professor, eu vou fazer os dois concursos. Eu vou fazer tanto o concurso de Goiás, como o concurso do Rio Grande do Sul e do Paraná, inclusive. O que eu faço? Bom, nesse caso, é hora de você, então, focar na literalidade de lei e na jurisprudência. Porque se você está fazendo um bom curso, está aí se preparando conosco em um bom curso, que é o nosso, nós já trazemos para você uma boa compreensão do entendimento doutrinário. Os cursos preparatórios para a carreira de defensor aqui do CERS já trazem para vocês os professores que possuem o conhecimento específico daquilo que vem sendo cobrado. Eles vão te passar bem aquilo que é disposto na doutrina, qual é a interpretação jurisprudencial. Então é bom que você tenha o seu caderno ou a sua digitação dos seus resumos de aula, para que você se prepare dessa forma e foque em leitura de lei e também no acompanhamento, ou pelo menos na atualização dos últimos 2 anos dos informativos do STJ e do STF. Vejam que por essa diversificação das bancas, já que você vai prestar esses dois concursos de uma forma diferente, é melhor que você se prepare especificamente para o diferencial. E como que você vai seguir a questão do conhecimento médio que é cobrado, a doutrina que é cobrada em todo ele? Você vai estudar a partir das suas videoaulas e com as suas anotações, os seus apontamentos de aula, que eu digo, são importantíssimos. E aqui vai um ponto: o aluno que não faz um bom caderno, que não tem uma boa anotação, dificilmente ele vai ser feliz. Por que ele dificilmente vai ser feliz? Vocês não sabem o quanto é importante, na véspera de uma prova oral ou na véspera de uma prova de segunda etapa, você ler aquele seu caderno que vai ter 30, 40 folhas por cada matéria e que vai ter as informações mais importantes. Pois é, isso faz uma diferença enorme. É muito mais fácil você pegar aquilo que você escreveu, porque a sua compreensão do que o professor te passou é aquilo que você transforma, materializa como comando de conhecimento que você perquiriu assistir na aula, e daí você ingressa naquela imagem, naquele comando, naquela informação dada durante a aula. Então é muito bom você ter o caderno. Eu vou te dizer, eu guardo o meu caderno, que foi elaborado em 2004 e 2005, até hoje. Claro que com as devidas atualizações que eu mesmo faço. E a partir dele, eu levo esse caderninho, que já está até um pouco roto, para a sala de aula, já que eu sou professor. Eu utilizo esse material até hoje, porque ele possui os comandos necessários para que eu, na hora de ministrar uma aula, eu possa passar o conteúdo para o aluno de uma forma bem didática. Então, é muito importante que você tenha o seu caderno para facilitar a pré-compreensão desse conhecimento, pessoal. Agora eu quero falar para vocês um pouco a respeito da concorrência. Concurso para defensor público, vocês terão aí um número de vagas grande nos próximos editais, como eu já disse, mas o número de inscritos também costuma ser enorme. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu prestei o meu concurso para a Defensoria de Minas, eu estava concorrendo na primeira etapa com aproximadamente 12 mil candidatos. Nós tínhamos aí 120 vagas previstas no edital. Então vejam vocês que eram um número enorme de candidato por vaga. Mas eu não me vi assustado com isso. Eu cheguei a fazer uma primeira etapa, que era uma prova em Minas Gerais, costuma ser uma fundação da UFMG, que a gente chama Gestão de Concursos, ou na minha época se chamava Fundep. Eu, inclusive, cheguei a trabalhar para a Fundep, elaborando provas, sendo examinador não só das provas da Defensoria Pública, posteriormente, também dos Tribunais de Contas de Minas, e alguns outros concursos para carreiras de procurador de município, tá? Como de contagem, enfim, eu fui de procurador da Assembleia Legislativa, eu fui examinador de várias disciplinas e trabalhei um bom tempo com eles. O que eu posso dizer para vocês? Ao concorrer com 12 mil candidatos, com 13, 14, 20 mil candidatos,
O candidato, né, aí você que está se preparando, você que está conosco, você costuma assustar, porque é um número pequeno de vagas para um número enorme de candidatos. Mas não se preocupe quanto a isso. O diferencial é sempre treinamento de prova, é sempre assistência de aula, leitura e feitura e leitura de caderno e treinamento de resolução de questão. Isso te dará a possibilidade de disputar uma vaga. Eu me lembro que eu cheguei nessa prova, que eu acabei ingressando na instituição, a primeira prova foi muito difícil. Eu acreditava que eu não ia sequer chegar próximo da aprovação, mas eu consegui. Com uma margem boa, já que eu tinha uma nota de corte alta, eu consegui uma margem boa. Eu estava ali realmente em condições de ir mais tranquilo para a segunda etapa. Mas a segunda etapa foi punk, pessoal. Foi muito difícil. A minha sorte é que na segunda etapa eu havia ido muito bem na prova de Direito Administrativo e Constitucional. Eu respondi tudo, eu cheguei com nota próximo do total. 97% de acerto na prova. Isso foi muito bom, me deu muita energia e disponibilidade. Mas um detalhe, na prova de penal, eu cheguei a ficar no limite. Inclusive, no primeiro resultado, eu precisei ingressar com recurso para majorar uma nota, porque a banca havia se equivocado quanto a minha abordagem na peça prática de determinado tema, embora eu tenha deixado expresso que estava abordando essa tese de defesa na peça. E aí eles corrigiram o erro, que era um erro material da correção da banca, e eu consegui minha aprovação definitiva, mas foi na base do recurso. Isso é natural, recorrer faz parte do edital, tanto é que tem lá no edital essa fase, a fase dos recursos, vocês passarão por isso, né? Por sorte, eu desejo que não passem, mas se passarem, saibam que faz parte das regras do jogo. O que eu posso dizer para vocês aqui de dificuldade, então, com o número, esperem um número maior no Rio de Janeiro, esperem um número maior no Rio de Janeiro, um número maior também no Rio Grande do Sul e no Paraná. Já em Roraima e Tocantins, esse número de candidatos por vaga não é tão grande assim, tá? Não costuma, mas imprevistos podem acontecer. Eu não sou aqui um vidente para poder dizer o que vai acontecer. Mas eu, assim, pela experiência, as defensorias do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e do Paraná costumam ter mais candidatos por vaga, se comparado a Roraima e se comparado à Defensoria Pública do Tocantins, tá? Então, isso é algo que pode te assustar? Pode, mas não leve isso em consideração. O que vai te diferenciar de 12, 13 mil candidatos é você ter técnica de resolução de questão, é você ter se preparado num bom curso como o nosso, é você ter feito o seu caderno, é você estar organizado e atualizado com relação à leitura de lei e jurisprudência e ter o discernimento de responder às provas no tempo adequado, no tempo previsto no edital. Técnica de treinamento é estudo, sedimentação e treinamento. Essa é a forma que vocês conseguirão ultrapassar esses outros candidatos. Bom, nós aqui do CERS temos um curso completo para a carreira da Defensoria Pública Estadual. Esse curso já está disposto para vocês, é um curso que conta com os melhores professores, vocês vão encontrar o que há de melhor. Eu digo a vocês, visitem o site do curso, vejam a lista de professores, como está bem distribuída as disciplinas, os professores são aqueles que a gente pode falar assim, são os medalhões do ensino e ensino preparatório para a carreira. Os professores vão te guiar com posicionamentos que são próprios da instituição. Esses posicionamentos costumam ser cobrados nos provões, na prova objetiva, e isso faz o diferencial. Então, aquele candidato que quer ser defensor público, ele precisa fazer um curso que seja preparatório para a carreira da Defensoria Pública. Só assim ele estará bem preparado para esse concurso. Porque não adianta você estudar para o Ministério Público e vir fazer um concurso para a Defensoria Pública.
posições institucionais são diferentes. Os seus professores, por exemplo, aqui todos nós do SERS, nós vamos buscar nas regulamentações da carreira, nas orientações funcionais das corregedorias, das defensorias públicas, nas resoluções e deliberações do gabinete do defensor-geral do Estado que você vai prestar a prova e no Conselho Superior. Então, nós vamos trazer para vocês quais são as diretrizes técnicas próprias da Defensoria Pública do Estado que você vai prestar a prova. Qual é o posicionamento institucional que aquela carreira tem. Esse é o diferencial, e isso vai fazer com que você, se comparado a qualquer outro candidato que está se preparando genericamente para outro concurso, terá. Você vai ver que isso vai ser o diferencial, isso vai te trazer para cima da nota de corte. Isso vai te fazer preparado e, se Deus quiser, para chegar conosco aqui na linha de frente, no trabalho, no nosso dia a dia. Nós também apresentamos aqui no SERS para vocês um plano de estudo diferenciado, individualizado, com coaching para todos esses concursos da Defensoria. Então vejam só, o SERS te dá um curso completo para a Defensoria Pública estadual, direcionado, porque existe um para a Defensoria Pública da União. Então, vocês que vão fazer esses concursos da Defensoria Estadual, façam, aconselho que venham conosco nesse curso para a Defensoria Pública Estadual do SERS, façam conosco, assim que chegar na beirada da prova, o nosso plano de estudo e ingressem no curso que é o coaching, o diferencial. Nós vamos treinar vocês individualmente, vamos acompanhar vocês individualmente para o concurso. Aí sim você vai ter resultado. E olha só, eu quero dizer para vocês, aproveitem esse momento de quarentena, deem um gás na sua preparação, ingressem nesses nossos cursos, venham conosco, criem coragem, as vagas estarão por aí, vocês vão assustar, e eu não quero que se assustem quando começarem a serem publicados os editais. Já comecem se preparando agora, a publicação desses editais é certa, nós teremos vagas e muitas vagas, e nós estamos aqui. Não é à toa que estamos aqui, trazendo para vocês estes dados próprios, essas informações que são reais, estão aí para acontecer, para já te colocar diante dos outros candidatos. Trazer para você o material necessário, as orientações necessárias para você se preparar antecipadamente aos que vão assustar ao verem os editais publicados e seguirem bem numa preparação correta, direcionada para a carreira estadual da Defensoria Pública que você se inscrever. Vem conosco aqui, nós vamos te dar plano de estudos, nós vamos te dar um treinamento, vocês terão um aconselhamento, inclusive psicológico, que o Sérgio expõe aqui, todos os sábados, às 10 horas, e vocês terão tranquilidade. Quando você tem apoio, tem uma boa equipe te auxiliando, vocês terão tranquilidade, material e energia suficiente para se sentirem confortáveis na hora da sua prova. Vocês vão para a prova com esse sentimento de uma sensação de estar realmente treinado, orientado e confortável para enfrentar a dificuldade da prova. Com isso, meu amigo, a dificuldade diminui. Você se sairá bem. Ao menos você terá tudo aquilo que é possível fazer para que você se saia bem. Muito bem, estamos aqui. Aproveito esse momento para dizer que o SERS está em promoção de Black Friday antecipada. Portanto, você, aluno, não pode perder essa oportunidade de conhecer melhor os nossos cursos e vocês que estão aí se preparando para a Defensoria Pública, visitem o nosso site, aproveitem essa oferta de compra e venham conosco, nós estamos aqui para preparar vocês. Eu peço para que vocês agora curtam esse vídeo, compartilhem essas informações, se inscrevam no canal do SERS, e eu queria dizer que somente de mãos dadas é que vocês superarão essas dificuldades, todas essas vicissitudes que são próprias de quem faz e escolhe fazer um concurso público. Mas para superá-las, vocês vão precisar de uma série de fatores positivos.
E nós aqui do CERS estamos com tudo isso para trazer para vocês. Todos esses fatores diferenciais e positivos para bem lhe acompanhar. Desde o primeiro dia do seu estudo, desde o momento que você decidiu prestar o concurso, até a sua posse. E eu, no caso, estarei com vocês pós-posse. Se vocês ingressarem, serão muito bem recebidos na Defensoria Pública. Venham conosco, estejam conosco, força, garra, determinação. Esse é o diferencial, é isso que o CERS espera e proporciona para vocês. Valeu, pessoal, seguimos juntos.